Existe uma frase que se tornou muito popular no desenvolvimento pessoal, mas que ao mesmo tempo é extremamente mal compreendida, que é finja até ser. E talvez você já tenha ouvido isso de alguma forma superficial. Quase como se fosse um convite para fingir uma vida, fingir uma confiança, fingir um sucesso que ainda não existe. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem, porque começam a associar essa ideia com falsidade, com aparência, com uma tentativa de convencer os outros de algo que ainda não é real. Mas a verdade é que o significado mais profundo dessa frase não tem nada a ver com enganar o mundo. Tem a ver com algo mais íntimo, muito mais silencioso e muito mais transformador. Tem a ver com a forma como você decide se comportar diante da versão de você mesma que ainda não está totalmente construída, mas que já existe como possibilidade dentro de você. Porque no fundo, o maior bloqueio da maioria das pessoas não é a falta de capacidade, não é a falta de talento, não é a falta de oportunidade. É a falta de identidade alinhada. É o fato de que elas continuam se comportando como quem elas foram, mesmo desejando viver como quem elas poderiam se tornar. E essa distância entre identidade e comportamento cria um tipo de paralisia que não é visível de fora, mas que limita completamente a forma como a pessoa vive. Quando você entende isso, finge até ser, deixa de ser algo superficial e passa a ser uma ferramenta de construção interna. Porque não se trata de fingir para os outros, mas de agir com intenção suficiente para educar a sua própria mente sobre quem você está se formando. E isso muda completamente a perspectiva, porque você para de esperar se sentir pronta para agir e começa a agir como se já estivesse pronta. Existe uma ideia muito forte dentro do desenvolvimento pessoal de que primeiro você precisa se sentir confiante para então agir com confiança. Mas isso não corresponde à realidade da maioria das pessoas. A confiança não nasce antes da ação, ela nasce a partir da repetição de ações que no começo parecem desconfortáveis, forçadas e até mesmo artificiais. E é exatamente por isso que tanta gente nunca desenvolve confiança de verdade, genuína, porque está esperando um estado emocional que só se constrói com experiência. Se você observar qualquer pessoa que hoje parece segura, posicionada, firme, você vai perceber que em algum momento essa pessoa também se sentiu insegura, também duvidou de si mesma, também não se sentiu pronta. A diferença é que ela não usou esse sentimento como justificativa para parar. Ela agiu mesmo assim. E ao agir, começou a construir evidências internas. Começou a mostrar para si mesma que era capaz. E essa evidência, acumulada ao longo do tempo, se transformou em confiança real. Então, quando você escuta finja até ser, o que isso realmente quer dizer é: comece a se comportar de acordo com a pessoa que você decidiu se tornar. Mesmo que a sua mente ainda não esteja totalmente convencida, comece a tomar decisões alinhadas com essa versão. Comece a se sentir de forma mais firme, comece a tratar o seu trabalho com mais seriedade, comece a cuidar do seu tempo com mais intenção. Comece a falar consigo mesma com mais respeito, comece a se apresentar para o mundo com mais presença. No começo isso pode parecer estranho, pode parecer que você está forçando algo que ainda não é natural, pode parecer que existe uma desconexão entre quem você sente que é e quem você está tentando ser. Mas essa fase faz parte do processo. Toda identidade nova no início parece desconfortável. Toda mudança de comportamento no início exige consciência. E é justamente esse esforço consciente que vai moldando uma nova forma de existir. O problema é que muitas pessoas interpretam
esse desconforto com o sinal de que estão sendo falsas, quando na verdade estão apenas saindo do padrão antigo. Elas confundem o novo com o artificial, quando na verdade o novo só parece artificial porque ainda não foi repetido suficientemente. E isso faz com que elas desistam cedo demais, antes que a repetição transforme o comportamento em algo natural. Existe uma diferença muito importante entre fingir para impressionar e agir para evoluir. Fingir para impressionar é quando você constrói uma imagem para os outros validarem. É quando você cria uma narrativa externa que não corresponde ao que está sendo construído internamente. Isso gera ansiedade, porque você precisa sustentar algo que não tem base. Já agir para evoluir é quando você toma decisões alinhadas com a pessoa que você quer se tornar, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja reconhecendo, mesmo que não exista resultado imediato. Isso constrói solidez, porque existe coerência entre o que você fez, o que você faz e o que você está construindo dentro de você. E é isso que transforma a sua vida de verdade. Não é o que você mostra, é o que você sustenta quando não existe plateia. É a forma como você se posiciona quando não tem certeza. É a forma como você continua mesmo quando a dúvida aparece. É a forma como você escolhe crescer mesmo sem garantia. Existe também um ponto muito importante que poucas pessoas falam sobre. Você não está criando uma versão falsa de si mesma quando pratica isso. Você está acessando uma versão que já existe como potencial, porque tudo aquilo que você deseja se tornar já faz parte das suas possibilidades. A diferença é que ainda não foi treinado, ainda não foi repetido, ainda não foi vivido o suficiente para se tornar dominante na sua identidade. Então, quando você age com mais confiança do que sente, quando se posiciona com mais firmeza do que acredita ter, quando você assume responsabilidade que desafiam, você não está sendo falsa, você está expandindo quem você é. Você está permitindo que uma nova versão sua tenha espaço para existir. E isso exige coragem, porque significa agir sem garantia. Significa lidar com possibilidades de errar, de ser julgada, de não performar da forma como você gostaria, mas também significa sair do lugar aonde você está presa. Significa parar de viver repetindo padrões antigos e começar finalmente a construir algo diferente. No desenvolvimento pessoal existe uma transição muito clara entre viver baseado em sentimentos e viver baseado em identidade. Quando você vive baseado em sentimento, você só age quando se sente bem, quando se sente motivada, quando se sente pronta. Isso torna a sua vida instável, porque sentimentos mudam o tempo todo. Mas quando você começa a viver baseada na identidade, você age de acordo com quem você decidiu ser, independentemente de como você está se sentindo naquele dia. Isso cria consistência, isso cria direção e isso cria força. E finge até ser, na sua essência mais verdadeira, é um convite para essa transição. É um convite para você parar de esperar o estado emocional perfeito e começar a construir uma identidade sólida através das suas próprias escolhas diárias. É um convite para você assumir responsabilidade pela pessoa que você quer se tornar e começar a viver de acordo com isso, mesmo que no início pareça desconfortável. Então, no final, finge ter ser não é sobre viver uma mentira, é sobre encurtar a distância entre quem você é hoje e quem você pode se tornar através de ações intencionais, repetidas e conscientes. É sobre parar de esperar se sentir pronto e começar a se tornar pronta no processo. E talvez a maior transformação aconteça quando você perceba que a confiança, clareza, disciplina e segurança não são pré-requisitos para começar. Elas são consequências de quem continua. Se esse vídeo fez sentido para você,
Me conta nos comentários qual é a versão de você que você sente que já está pronta para começar a viver, mesmo que ainda não se sinta totalmente preparada. E se você quer continuar explorando temas como identidade, desenvolvimento pessoal, criatividade, construção de uma vida com mais intenção, se inscreva no canal, porque eu quero aprofundar cada vez mais esse tipo de conversa com vocês. Obrigada por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!